Olá pessoal, hoje eu quero fazer um estudo com vocês sobre o entendimento do propósito que o Senhor tem sobre esse deserto que você está passando no seu casamento, na sua vida, né? Nós precisamos ter dentro de nós, ter esse conceito, esse entendimento, né? Quando eu falo entendimento, é um entendimento profundo na nossa mente, no nosso espírito, no nosso coração, que Deus ele tem um propósito maior em permitir que o deserto ocorra na nossa vida, né? Deus, a gente tem que entender que Deus ele vê o todo. Nós que somos limitados vemos só essa dor, esse sofrimento de agora, mas Deus ele vê o todo, ele vê o completo. E para isso nós vamos estudar a palavra de Deus no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 1, onde conta a história da sua mãe, Ana. Então nós vamos lá, 1 Samuel capítulo 1, versículo 1 também. Vamos ver aqui até onde é interessante a gente ler. Havia certo homem de Ramataim, zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho do efraimita Zufi. Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos esse homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Hofni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher, Penina, e a todos os seus filhos e filhas. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de o Senhor tê-la deixado estéril. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente, a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava, e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote ali sentado numa cadeira, junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e, com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo: Ó Senhor dos Exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, ele observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então ele pensou que ela estava embriagada. Amém. Até aqui já é o suficiente para a gente estar entendendo, né? O que ocorreu na vida de Ana. Num primeiro momento, a primeira coisa que me chama a atenção nesse relato que eu li está no versículo 6, que diz assim que foi o Senhor que cerrou, né, que fechou a madre de Ana, o próprio Deus. Né? No primeiro momento isso parece algo muito injusto, porque o próprio Senhor é quem impediu que Ana tivesse filhos. Né? Não foi uma maldição, não foi macumba, né? Não foi inveja, não foi feitiçaria ou qualquer outra coisa que a gente possa pensar que seja o porquê do deserto, né, na nossa vida. Não, foi o próprio Senhor. E provavelmente Ana também sentia que era injustiçada. E ela devia questionar a Deus, né? Assim como nós, né? Ela devia questionar: Senhor, por que eu? Por que comigo? Todas as mulheres têm filhos. Inclusive a outra, né? Do meu marido ali tem. Por que? E eu não tenho, Senhor. Por quê? Por que eu? Você se identificou com Ana? Né? Desde que iniciou o seu deserto, a sua jornada de restauração, digamos assim, quantas vezes você já não parou, observou uma família no mercado, num local aberto, ou o seu vizinho, não sei, e pensou: Senhor, por que comigo? Por que eu? Né? Todo mundo, né? Às vezes acontece, né, de você ver os casais chegando ou os casais saindo, você pensa: olha aí, estão juntos, por que eu tenho que estar sozinha ou sozinho? Por que comigo, Senhor? Por que eu? Deus tem um porquê. Né? E hoje eu quero fazer com que você
Avalie isso. Por quê? Deus vai responder esse questionamento ao seu coração. Se nós lermos no capítulo 2 e também aí no iniciozinho dessa passagem que eu li, diz que os filhos do profeta Eli eram os sacerdotes no templo. E no capítulo 2 diz que eles eram homens ímpios e que não conheciam o Senhor. Se você ler todo o capítulo 2, você vai ver que eles praticavam muitos tipos de pecado, imoralidade, até mesmo na forma de fazer os cultos, né? Eles profanavam as ofertas levadas pelo povo no templo, eles eram homens cruéis, iníquos mesmo. Assim nós, percebemos que dá para perceber ali que havia uma necessidade de restaurar o serviço à casa de Deus, o sacerdócio, né? Que na Bíblia o sacerdócio era passado de geração a geração, né? Entre os levitas. Então, assim que o sacerdote Eli morresse, os seus filhos é quem comandaria totalmente o templo. Hoje eles serviam, mas eles tinham o pai, né? Eli ali, de certa forma, ainda mantinha o sacerdócio real, né? A adoração ao Senhor, apesar de que estava profanado pelos filhos. Então havia essa necessidade, né? Deus via o todo. Havia essa necessidade da restauração do sacerdócio. Aí você pode pensar assim, mas o que Ana tem a ver com isso? Calma que nós vamos chegar lá. Por quê? Porque Deus ele precisava de uma mulher de fé, de uma mulher a qual ele poderia confiar, uma mulher com maturidade, que fosse capaz, de mesmo em meia dor, de negar o seu eu próprio e cumprir o plano perfeito do Senhor, né? De se entregar verdadeiramente a Ele. Como nós vimos no capítulo 1 aqui, a gente viu que haviam duas mulheres nessa história, né? Uma era Ana e a outra Penina. Penina era uma mulher fértil, era uma mulher que aos olhos humanos parecia ser muito abençoada, ela era frutífera, ela dava filhos para alegrar o marido. E nós vemos também que Penina, nós vemos também que Penina não era uma mulher madura. Por quê? Porque a única coisa que falava aqui, que ela tinha filhos e que ela zombava de Ana. Né? A sua natureza não era de uma mulher humilde, mansa e humilde de coração, que a palavra de Deus diz que é agradável aos olhos dele. Né? Ela não se compadecia da dificuldade, da situação da outra. Né? Deus ele não olha para as peninas, ele olha para as Anas. O mundo é que não sabe identificar, né? Por exemplo, fazendo um paralelo com a OM e a esposa, a legítima. Para o mundo, quando a situação ocorre, todo mundo pensa assim, que Deus, né, abandonou a esposa legítima, né? Nossa, por que será que o marido largou dela? Alguma coisa ela fez. É claro que nós sabemos, né, nós que já estamos há um tempo na caminhada, sabemos os nossos defeitos, as nossas falhas, aonde foi que nós erramos. Mas Deus, ele está olhando para nós. Isso não quer dizer que Deus nos amaldiçoou, isso quer dizer que Deus nos colocou no deserto, porque Ele nos ama, para nos tratar, para nos mostrar algo maior, porque Ele tem um propósito maior. E Deus, ele olha para Ana, ele não olha para Penina. Né? A Penina ela não tem esse coração humilde que é agradável aos olhos do Senhor, que não se compadece do outro. Então nós, como mulheres de Deus, temos que ser como Ana e não como Penina. Não podemos olhar para a OM e amaldizê-la, profanar, enfim. Você não precisa, né, ter nenhum contato, na verdade, com a OM. Só que também você não tem que estar o tempo todo falando dela, né? Deixa que Deus vai fazer a obra, amém? Então já Ana, aos olhos humanos, era uma mulher infrutífera, que não tinha filhos, que não era abençoada, é uma mulher que foi deixada de lado, que foi esquecida por Deus. E essa condição tornou Ana uma mulher triste, mas uma mulher angustiada de espírito. Porém, no meio da sua tristeza e da sua dor, Ana buscava o Senhor.
Nós vemos que sempre que a família subia para sacrificar ao Senhor em Siló, Ana ia chorando e jejuando. Já Penina ia provocando Ana. Ela tinha uma atitude arrogante em seu coração. Veja a imaturidade de Penina e o quanto ela não conhecia o Senhor. Apesar de que, aparentemente, ela era abençoada, porque naquele tempo não ter filhos era considerado uma maldição. Aqueles momentos em que ela estava especialmente se ocupando de provocar Ana, deveriam ser os momentos em que ela deveria estar se ocupando em entregar uma oferta ao Senhor. Ela estava subindo para adorar e sacrificar a Deus. Ela devia estar preocupada em confessar os seus pecados, os seus erros, as suas falhas, entregar uma oferta ao Senhor, né, uma oferta de gratidão, enfim. Mas não, ela estava se ocupando de fazer o quê? De provocar a sua rival. Por quê? Porque Ana tinha o amor do seu marido. E Deus, ele nos garante na palavra dele que o marido, ele ama a esposa como ao seu próprio corpo. Pode ser que nesse momento ele não esteja demonstrando seu amor, mas o amor que o marido tem pela esposa, ele não tem por nenhuma outra mulher. Isso eu posso te garantir dentro da palavra de Deus, né? Em algum outro momento nós vamos estar estudando sobre isso, sobre o amor do marido para a esposa e da esposa para o marido, né? Que é um amor que vem de Deus. Por isso que o casamento é comparado ao casamento de Cristo com a igreja, tá? Mas isso é uma outra história. Então vemos que chegou no momento, né, em que Ana, ela já não aguentava mais, porque era a palavra que diz que era ano após ano isso acontecia. Eles subiam para sacrificar ao Senhor. Ela subia orando e jejuando. Penina subia só provocando. E parecia que nada acontecia. Você está se identificando com essa história? Né? Você já está há algum tempo no deserto. Você está orando, você está jejuando. Você está buscando a Deus. E a outra continua aparentemente ganhando o páreo, né? Mas Deus olha para os corações, Deus olha para as atitudes, igual eu falei. Quem que está com a atitude correta? É Ana ou é Penina? Nós temos que analisar, né? Penina era uma mulher imatura e Deus, ele busca mulheres maduras, mulheres que ele sabe que pode confiar. A palavra de Deus diz que ele não nos dá nada que nós não possamos suportar. Se ele te permitiu entrar no deserto é porque ele sabe quem você é, ele sabe que você vai passar por esse deserto, ele sabe que você vai segurar na bainha dele e você vai conseguir vencer e vai alcançar o propósito maior que ele tem para a sua vida e para a sua casa, dentro desse deserto. Que esse deserto ele vai trazer um fruto muito maior do que você hoje pode ver, pensar ou até imaginar, né? Apesar de Penina ser essa pessoa arrogante, nós vemos também que ela era um instrumento na mão de Deus, né? Porque essa provocação de Penina fez com que Ana saísse do seu lugar comum, né? Vamos pensar aqui agora que não existisse uma Penina, que fosse só Eucana e Ana, e ainda assim Ana fosse estéril. Ela subia todos os anos junto com o marido para oferecer ao Senhor. Ela ia chorando e jejuando, nada acontecia, todos os anos. Ia chegar o momento em que ela ia subir, Deus, tá aí a minha oferta, o Senhor sabe que eu quero um filho, o Senhor manda, tá? Amém? Deus sabe. Né? Nós ia acabar, né, com a frustração, né, aquele lugar comum. Mas Deus permitiu a Penina, Deus permitiu a outra ali, cutucando, né, fazendo com que ela não se mantivesse naquela situação de vítima. Pobre de mim, eu sou estéril, Deus não tem olhado para a minha situação, né? Deus não olha, Deus não sabe, Deus não vê, e eu faço tudo, já fiz tudo e nada acontece, né? Penina foi um instrumento de Deus na mão de Ana, e isso pode estar acontecendo na sua vida,
né? Talvez Deus permitiu uma outra mulher dentro do seu casamento para mexer, para mudar, para acontecer. Não estou falando que é bênção. A mulher veio, é uma bênção. Não é bênção. Claro que não. Mas Deus sabe o que Ele tem que permitir acontecer para que haja uma mudança. Que a gente tem o costume de, quando tá tudo bem, de descansar, de relaxar, né? As orações são aquela oração, igual eu falei aqui, né? Que Ana, se não tivesse Penina cutucando, a oração ia ser, tá bom, Deus, eu quero um filho, tá aqui minha oferta, né? Quando tá tudo bem, a gente, Deus, abençoe esse alimento. Aí vai deitar, Deus, obrigado por esse dia, eu te amo, amanhã de manhã a gente conversa. Agora, quando você está no deserto, minha amada, é o dia inteiro, Deus me ajuda, Deus, eu preciso de ti. Acorda 3 horas da manhã, meia-noite, 5, 4, sei lá, né? É jejum, é joelho no chão, é clamor da madrugada, é subir no monte. O negócio é outro, né? A história é diferente. E aí, por isso que. E aí, o que aconteceu com a Ana? Penina era aquele cutucão, era aquilo que empurrava. Deus usou também Penina. Porque Deus está no controle de tudo, né? Nem tudo é o diabo. A gente fica achando, é o diabo, é o diabo. Existe ação demoníaca. Existe, né? Não estou falando que não existe. A palavra de Deus diz que existe. Existe. E a gente sabe, a gente que tem buscado a Deus, a gente sabe até, que já até consegue identificar uma ação ou outra. Mas nós temos que ter esse entendimento que Deus está no controle de tudo. Até o diabo está no controle dele. Ele permite, se o diabo só tem ação, só tem poder de fazer aquilo que Deus permite que ele faça. Então, nós temos que confiar no Senhor e saber que Ele tem um propósito maior, até naquilo que não parece bom, né? Que é ter uma pessoa te provocando, te machucando, te magoando, né? Então, devido a essa situação, chegou o momento do basta, né? Na vida de Ana. Teve um momento que ela se levantou e orou ao Senhor com amargura de alma e chorou muito. Então ela fez um voto com o Senhor, né? Penina foi esse instrumento porque ela fez com que Ana buscasse a Deus com mais intensidade. Porque a intensidade, o buscar ao Senhor com espírito e em verdade, como diz a palavra, é o que faz com que o milagre venha. Então, foi necessário para que Ana saísse do lugar comum. Eu imagino que quando a palavra diz que Ana chorou muito, né? E estava com a amargura na alma, não foi a primeira vez que Ana orou para Deus pedindo que revertesse a sua condição de estéril, né? Com certeza não, porque fala que ano após ano ela subia ao templo chorando e não comia. Ano após ano. Mas dessa vez ocorreram algumas coisas que fizeram a diferença, que fizeram com que o milagre nascesse, né? E é essas diferenças que nós vamos olhar aqui e tentar trazer para a nossa realidade, né? Para dentro do deserto que temos passado. Então chegou esse momento na vida de Ana, o momento do basta. No versículo 9, nós vemos que Ana se levantou. E esse levantar aqui, para mim, representa uma mudança de atitude. Nós vemos nos versículos anteriores que Ana após ano ela subiu a Siló com a mesma postura. Intimidada, aquela mulher com choro, com dor, com aquela postura, ai de mim, eu não tenho filho, só fulana que tem. Ela não comia, só chorava. Dessa vez, Ana comeu, a palavra de Deus diz que ela estava sentada na mesa comendo. Ela comeu, que antes ela não comia. Não estou falando que não é para fazer jejum, é outra história aqui, né? Muito pelo contrário, essa atitude que ela tomou foi resultado de todos os outros jejuns que ela fez. Ela comeu e se levantou. Quando eu imagino Ana se levantando, né? Quando eu tento criar essa imagem na minha mente, eu imagino ela com uma postura totalmente diferente de quando ela chegou naquele lugar, e de todas as outras vezes em que ela veio. Ela sempre vem com aquela postura
intimidada, entristecida, amargurada, ressentida. Agora não, ela se levantou. Ela levantou a sua cabeça. Eu vejo ela como uma mulher que estava determinada a buscar o Senhor e dessa vez ser ouvida por Ele. Não mais aquela mulher encurvada, prostrada, chorando, lamentando pelo que não tinha. Então ela levanta e vai ao Senhor e ora com a amargura de espírito e chora muito. Você já orou ao Senhor com a amargura de espírito? Você já chorou muito, se derramou em lágrimas na presença de Deus? Você já fez isso no seu deserto? Né? Eu já fiz isso. E não foi uma só vez. Eu já fiz isso. E quando você se levanta, você sente que algo mudou. E realmente muda. A partir daquele momento em diante, você vive uma nova fase. Geralmente as fases, elas são, dentro do deserto, elas são mudadas em situações assim, em que a coisa aperta e você se entrega completamente, chora muito, e aí Deus vem e fala com você. São nessas horas que a gente ora com mais intensidade, e é a hora que a gente encontra de fato ao Senhor. Não mais aquela oração costumeira, corriqueira, do dia a dia, né? Como eu já falei aqui. Mas é uma oração com tudo o que a gente tem. E aqui vemos porque Penina era necessária nessa provocação de Ana. Porque vez após vez em que Ana chegasse ao ser... Porque vez após vez que a Penina ficava cutucando ela, fez com que Ana chegasse ao seu limite e se levantasse em fé, crendo que Deus era poderoso para resolver essa situação. Isso também vale para a gente aqui no deserto. Muitas vezes, no deserto, algumas pessoas são levantadas para nos afrontar ou nos fazer sentir mal. Isso nem sempre vem do inimigo. Isso provavelmente vem de Deus, para estarmos debaixo da vontade do Senhor. Ele usa até mesmo o ataque do inimigo para nos abençoar. Deus permite para que nós saiamos da nossa zona de conforto. Outra coisa que eu vejo em Ana, nesse momento, é que ela não foi buscar em outra pessoa, ou num sacerdote, num amigo, num conselheiro, uma instrução, quando ela se levantou com uma atitude. Ela foi, e olha que o sacerdote estava ali, né? Até quando você relê ali esse parte que eu li, fala que ela se levantou e o sacerdote ali estava sentado numa cadeira. Tipo assim, ela podia se levantar e ir lá conversar com ele. Olha, sacerdote, eu tô com essa situação aqui, o que eu faço? Você acha que eu faço um jejum dos 21 dias, né? Um jejum total de uns 3 dias? O que você acha que eu faço assim para reverter? Não foi isso que ela fez, né? Em um comparativo conosco também não é isso que nós devemos fazer. Nós devemos buscar o Senhor, assim como Ana fez. Ela se levantou e foi até ao Senhor. Por quê? Porque o sacerdote, ele pode errar. Ele é homem, né? Quantos relatos a gente vê, né, nesses vídeos no YouTube que a gente acompanha. Enfim, você deve estar buscando, né, várias coisas. E você vê que muitas pessoas dizem, eu falei com o meu pastor e ele me aconselhou a desistir, a pedir o divórcio, porque meu marido já tem outra, porque isso, porque aquilo. Os homens erram, gente, e a gente tem que ter sabedoria, né? As pessoas não estão preparadas, assim como você não estava preparada, nem sempre um pastor vai estar preparado para aconselhar sobre o divórcio, né? Geralmente as pessoas que já passaram por algo assim é que conseguem discernir o que está acontecendo, né? Então, a postura certa mesmo é buscar a Deus, orar a Deus, como Ana fez. Sabe, buscar a Deus é uma atitude muito importante no deserto, né? Não buscar consolo, opinião ou conselho de outras pessoas é a melhor coisa que você pode fazer neste momento, porque cada pessoa vai dar um conselho diferente e você vai ficar perdidinho no meio. Então, não se distraia, vá para Deus, né? Você pode até ouvir uma ministração ou outra de canais de restauração e tal, mas igual eu falei em outros vídeos, né?
vem as dúvidas e aí você não pode fazer o que a pessoa fala que você tem que fazer. Você tem que buscar no Senhor e ver qual o plano que o Senhor tem para você, né? Sobre as suas dúvidas dentro do seu deserto, a forma como agir, a forma de como fazer. É o Senhor que vai te responder, né? Então, a gente vê aqui que o sacerdote ali, ele se equivocou totalmente em relação à postura de Ana. Ele achou que ela estava embriagada. E não, ela estava buscando ao Senhor. E isso pode acontecer com qualquer um. O sacerdote ali, ninguém não tava, apesar da palavra relatar que os filhos dele não eram homens de Deus, ele era um homem de Deus. E ele se equivocou. Então nós temos que saber que as pessoas, por mais que elas sejam de Deus, elas têm limitações. E nós temos que buscar o respaldo, a palavra final no Senhor. Né? Deus que vai dizer qual é a atitude que você deve tomar, qual é o propósito que Ele tem para o seu casamento e para o deserto que você está passando. Amém? Então, por quê? Porque a palavra de Deus diz que Ele é o maravilhoso conselheiro. Ele é que sabe o que vai acontecer. Ele é que sabe o que é necessário fazer para que o milagre aconteça. Ele que tem tudo sob controle. Então é nele que você deve buscar. É ele que tem uma resposta para a sua dúvida. É ele que sabe, é ele que te colocou, permitiu que você entrasse no deserto, porque é ele que tem um propósito maior no seu deserto. Assim como Deus tinha um propósito maior em encerrar o ventre de Ana, ele tem um propósito de ter permitido o deserto na sua vida. Se você já está com alguma dúvida, você já buscou o Senhor e ainda assim você não sabe o que fazer, não perca a sua oração. Não perca o tempo que você já investiu em buscar o Senhor por uma resposta. Continue buscando ao Senhor até que a resposta venha. Se você persistir em oração, isso eu posso te garantir por experiência própria. Se você persistir em oração, Ele vai te dar a resposta. Né? Que às vezes você fala, mas eu já orei, já pedi para Deus me dizer se eu devo usar aliança ou não, se eu devo ter intimidade ou não, se eu devo fazer isso, se eu devo fazer aquilo. E eu fico na dúvida, não sei o que fazer. Se ainda você não se sentiu segura com a atitude que você deve tomar, dentro das dúvidas que você vai tendo no seu deserto, continue orando pela mesma coisa e não faça nada, até que a resposta venha, porque ela virá. Deus responde todas as orações. Amém? Então nós vemos aqui que quando Ana buscou a Deus, ela orou e chorou amargamente. Isso demonstra um coração quebrantado. E sabe, meus amados, quebrantamento é algo também muito importante durante a jornada. Porque Deus, Ele precisa que o seu coração esteja quebrantado e contrito, como diz a palavra. Para quê? Para que Ele possa semear a vontade dEle no seu coração. E assim, a vontade dele possa brotar e vir ao seu entendimento. É como uma terra, entende? Que precisa ser arada. Quando a terra é arada, o que acontece? Vai quebrando ali, vai arrancando aquela dureza da terra para que ela fique macia, fofinha ali, para a semente entrar, brotar, germinar. Assim é que o nosso coração, ele precisa estar quebrantado e contrito, né? A palavra de Deus diz que o sacrifício aceitável ao Senhor é um coração quebrantado e contrito, que Ele jamais o desprezará. Então Ana, ela jejua sempre. Ela sempre jejuava quando ela ia para Siló. Mas foi somente quando ela ela jejuava e orava e chorava, sempre. Mas foi quando ela se quebrantou que a revelação do Senhor veio para ela. Que ela tinha que entregar o filho dela para o Senhor. Né? Então ali começou a nascer o entendimento dela do porquê que o ventre dela foi cerrado. Porque, igual eu já falei no início, Deus precisava de uma mulher que entregasse aquilo que era mais precioso a Ele, porque Ele precisava restaurar o sacerdócio. Existia um propósito maior. E também existe um propósito maior para o seu deserto. E Deus vai te revelar qual é esse propósito. Então, e o jejum também é muito importante, mas não deve ser somente um momento de se privar o jejum. O jejum deve, né, no seu deserto, o jejum deve ser totalmente voltado para o Senhor, para que a sua carne morra de fato.
e assim o seu espírito consiga transformar o seu coração de pedra em um coração de carne, temente e obediente. Então você não pode simplesmente, tô fazendo jejum, vou ficar sem comer aqui agora. E Deus vai fazer. E aí simplesmente trabalhar, não que você não vai trabalhar, não vai fazer jejum quando está trabalhando. Mas assim, quando você está em jejum, o seu coração, a sua mente, sua alma tem que estar voltada para o Senhor. Você pode estar trabalhando, mas o jejum, você tem que estar se lembrando do seu propósito no jejum. Entregando o Senhor, sempre que possível, durante todo o tempo que você está jejuando. Para que o seu coração realmente seja quebrantado. Senão é dieta, é você ficar sem comer só. Né? O jejum não é para isso. O jejum ele tem um propósito. E outra coisa que eu vejo aqui é que depois que Ana chorou e se quebrantou, Deus pôde alinhar o desejo dela de ter filhos com o desejo dele de gerar um profeta separado desde o ventre, que iria curar o sacerdócio que estava contaminado em Israel. Então, qual é o motivo que Deus quer qual é o motivo que você quer que o seu casamento seja restaurado? Essa é a pergunta que você tem que fazer hoje. Por que você quer a restauração do seu casamento? Avalia isso. Você quer somente porque você quer parar de sofrer? Porque você quer deixar, porque é vergonhoso, é uma situação vergonhosa, porque é uma situação difícil, porque você não casou para se separar, porque você ama o seu marido, é tudo é porque eu não quero, é porque eu não gosto disso, é porque eu quero que ele volte, eu. Todos os seus motivos estão em você, né? É isso que você precisa avaliar, né? Deus, ele tem um motivo para isso estar acontecendo. E quando você alinhar o seu motivo com o motivo de Deus, assim como aconteceu com Ana, vai acontecer com você. Todos esses motivos, né, os seus motivos, eles são válidos diante de Deus. E Ele entende a sua vontade. Ele sabe o que está no seu coração. Ele se entristece com a sua tristeza. Ele se compadece com a sua dor. Ele entende você. Mas assim como Deus sabia o que estava no coração de Ana, durante todos os anos em que ela subiu esse Siló, que ela chorava e não comia, Ele também sabe o que está no seu coração, né? Porém, dessa vez foi diferente. Dessa vez ela se entregou totalmente ao Senhor e ela pôde colocar e ela pôde se colocar de verdade na mão do Senhor. E assim o Senhor pôde colocar o propósito dele no coração de Ana. O porquê que ele tinha cerrado a madre dela. Por quê? Porque ele queria um profeta. E encontrou em Ana a mulher com a maturidade suficiente para vencer o deserto da dor, da vergonha e da humilhação, da rejeição, para gerar esse profeta do Senhor. E depois ter força suficiente para entregar ele no templo, sem medo, né? Então, meus amados, Deus quer restaurar. Desculpa, gente, deu uma cortadinha, mas vamos continuar aqui. Então, Deus, ele quer restaurar o seu casamento, porque ele te ama e ele quer acabar com a sua dor. Mas ele também quer que isso seja para a glória dele, para que todos saibam quem ele é, para que as pessoas que estão ao seu redor conheçam o Deus que restaura, o Deus que cura, o Deus que sara. Então, existe um motivo maior para o seu deserto. Deus quer que você o busque para que ele revele a você esse motivo. E você precisa estar maduro o suficiente para poder executar o plano que ele tem para você após a restauração do seu casamento. Você já parou para pensar nisso? Que quando Deus restaurar o seu casamento, não é o fim da sua busca, da sua intimidade com ele. Muito pelo contrário, é só o começo. Deus tem um motivo de ter permitido tudo isso. E ele tem um motivo maior. Ele quer mostrar quem ele é e ele quer usar a sua história, o seu testemunho para a glória dele, para ganhar muitos. Então, para que você não se esqueça dele e para que você exerça o seu ministério, o ministério para o qual você foi chamada. Então, a partir de hoje, minha amada, mude o foco da sua oração. Procure conhecer o Senhor e saber o que ele quer que você faça, qual o motivo que ele quer que você passe por esse deserto. E eu garanto que seu deserto não será mais tão difícil, tão quente. Você chegará à terra prometida muito mais rápido, se você focar
no Senhor, em saber, talvez não em saber que nem tudo Deus revela para nós, mas em entender que Ele tem um propósito maior e que Ele vai cumprir a vontade dEle na sua vida, sem dúvida, né? Ana não sabia que Deus precisava restaurar o sacerdócio em Israel, mas ela na sua oração, né, com toda a amargura de espírito, né, com toda a amargura no seu choro, no seu quebrantamento, Deus colocou a semente no coração dela, de que se ele ouvisse o clamor, ela entregaria o filho para servir no templo. E era isso que Deus queria, um sacerdote, um homem de Deus. Então, o que Deus quer no seu deserto? Às vezes Ele quer isso, Ele quer você. Ele quer que você sirva a Ele, o seu esposo. Ele quer que depois que seu casamento esteja restaurado, que você esteja disposta a ser instrumento na mão dele. Então busque a Deus nesse sentido, sabendo que Ele tem um propósito maior para tudo que acontece. Amém? Né? Fiquem na paz, que o Senhor esteja sempre com você. Saiba que a restauração, ela virá. Não demorará, ela virá. Amém?